capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 62. Lucas 9, 62. Vamos achar? Lucas 9, 62 diz assim: E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, Criador de todas as coisas, Pai, diante da Tua presença nós estamos e já te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada porque até aqui o Senhor tem segurado as nossas mãos. Muito obrigada, Senhor Deus, porque até aqui a Sua graça, ela tem nos bastado, a Sua graça tem nos sustentado. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco, continua com a Tua igreja, continua com aqueles que creem em Ti. Pai, visita aquele que está cansado, visita aquele que está doente, visita aquele que está enfraquecido, visita aquele que não tem mais força, visita nesta noite, Senhor. Pai, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, conta-se uma história, uma analogia. Uma analogia que Jesus fez. E nessa passagem, a gente vê Jesus reunindo, primeiro Jesus, nesse capítulo, Jesus reúne os discípulos, e ao reunir os discípulos, Jesus convoca eles e fala com eles, ensina a eles, no capítulo 9, esse capítulo 9 todinho, e ensina a ele, fala com cada um dos seus discípulos, aquele que quiser seguir a ele, tem que negar a si mesmo. Jesus fala da missão dos 12, a missão que cada um deles tinha que fazer. Jesus multiplica os pães no decorrer dessa passagem. E quando chega aqui nesse capítulo 9, nesse versículo 57, Jesus ele conta é uma analogia. Ele fala que aconteceu que indo pelo caminho lhe disse um, ele contando primeiro: Senhor, seguir-te-ei onde quer que fores. Jesus indo pelo caminho, alguém fala: eu vou para o Senhor aonde o Senhor for. E Jesus disse: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vá e anuncia o reino de Deus. Só que o que eu quero falar com vocês é sobre esse versículo 62. Aí vem outro e fala assim: Senhor, te seguirei, mas deixa primeiro despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é apto ao reino de Deus. Jesus ele falando nessa narrativa, nessa analogia, uma analogia que ele vai contar logo o seguinte. E eu olhando esse texto, olhando essa palavra, e eu botei um tema para ela: movimentando errado paralisa para sempre. Você pode ficar paralisado para sempre. Quando se movimenta errado, eu posso estar paralisado para sempre. Se eu fizer um movimento que esteja errado, eu vou ficar paralisada para sempre. E a gente vê aqui Jesus falando, a gente vai ficar só nesse versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás
é apto ao reino de Deus. O que é um arado? O que era um arado? O arado, ele é uma peça no século I, ele era um instrumento que tinha duas madeiras, né, que era muito pesado, e essa madeira, era colocado bois de um lado, bois de outro, e para poder conduzir aquele arado. E esse arado, ele servia para quê? Ele servia para abrir valas. O arado, ele servia para abrir valas. Ele era puxado por bois, um de um lado e um do outro. Quem guiava esse arado era um trabalhador, era o agricultor, era ele que guiava esse arado. E como que isso acontecia? O lavrador, ele posicionava tinha o boi, a junta de boi, ele posicionava com uma mão, ele segurava o arado, com a outra mão ele segurava tipo o aguilhão. Aguilhão é uma lança, tipo uma flecha, tipo uma lança. Ele segurava com a mão, ele segurava o arado e com a outra mão o aguilhão. E quando o boi queria sair do lugar, ele ia e batia no boi com a ponta daquela lança. Aí o boi voltava para o lugar. Então ele não podia, e o lavrador, o trabalhador, ele tinha que olhar para frente. Ele não podia perder o foco daquele trilho que estava sendo feito. Ele não podia, a mão esquerda, ele pegava a mão esquerda e tomava conta, né, do arado, e a outra mão tomava conta do avião. Onde o boi, se o boi saísse, ele batia assim no boi, espetava o boi voltava para o lugar. Não podia sair do lugar. Os olhos do lavrador, ele tinha que estar fixado, ele tinha que estar no sulco. O sulco era aquela vala que era feita. Se ele levantasse o arado, se ele levantasse, iria perder o caminho. E se ele abaixasse demais, aquilo ia travar no chão e o boi não ia poder andar. Então ele tinha que estar focado naquilo ali. Ele não podia tirar os olhos nenhum minuto. Foi a dinâmica que eu fiz. E se ele tirasse os olhos, ele poderia fazer um montão de zigue-zague no solo. Então ele tinha que estar com os olhos focados no sulco, naquela vala que estava sendo feita. Então aguilhão significa como quando Paulo falou, disciplina. Então tinha que olhar para aquilo ali. Não podia levantar demais, nem abaixar. Tinha que estar focado naquilo. E é para que servia o arado? O arado servia para poder mexer no solo, escavar o solo, mexer no solo para que o solo pudesse receber os nutrientes necessários. E aqui no livro de Lucas 9,62, Jesus afirma que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não vai conseguir entrar no reino de Deus. Não é apto para estar no reino de Deus. Por isso que tem que estar focado. Por isso que nós temos que estar focados. Então qualquer movimento errado paralisa toda a sua vida. Qualquer movimento errado pode nos paralisar. Então o arado, ele é um instrumento agrícola, né, para preparar o solo. E essa preparação do solo era antes do plantio. O solo era duro, o solo era um solo muito, muito duro, então ela precisava de um arado para poder, antes de lançar a semente, antes de jogar a semente. Então esse arado, era a principal função dele, era cortar, era revolver, era descompactar a terra. Essa é a principal função do arado. Ele tinha que remover. E às vezes a gente olhando para essa palavra, quando Jesus fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, a gente olha a função do arado. O que o arado faz? Ele descompacta a terra, ele mexe na terra. E tem arados que ele vai de 10 a 25 centímetros para cavar. E tem outros que vai de 30 a 35. Tem uns que cavam mais um pouco em cima, e tem outros que cavam mais fundo.
Então existem tipos de arado. Então o solo, se o solo estiver compactado, ele não pode receber os nutrientes. Se o solo estiver duro, ele não pode receber a água. A água vai ficar ali somente superficial. Se o solo não estiver compactado, o que vai acontecer com ele? A planta não vai sobreviver. A planta não vai sobreviver, porque a água tem que chegar na raiz. A água tem que chegar na raiz. Então a água é um componente essencial, irmão, que influencia o crescimento. É a água. E existe, eu vi que existe tipos de arado. Tipos de arado. Tem o arado de disco, tem o arado de alventa, tem o arado subsolador e tem o arado escalificador. Cada arado desse ele tem uma função, cada arado desse ele faz algo. E se você olhar, se o agricultor, se o trabalhador, se aquele que estiver com a mão no arado, se distrair, perde tudo. Se distrair, perde tudo. Isso temos que dizer. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não está apto para o reino de Deus. E olhar para trás é sentir saudade do passado. Olhar para trás é sentir saudade do passado, das coisas que já passaram. Isso é olhar para trás. Isso é olhar para trás. Eu tenho aqui uma garrafa. E essa garrafa ela está com água. No fundo dela, isso aqui que está no fundo dela pode significar o nosso passado. Pode significar aquilo que aconteceu no passado e a gente de vez em quando está lembrando e trazendo para o presente. A medida, aqui em cima ela está uma água mais clara que aqui. Mas à medida que eu olho para o passado, essa água, nossa vida vai ficando assim. À medida que olhamos para o passado, a sujeira sobe. À medida que você olha para o passado, você não consegue viver o presente. À medida que nós olhamos para o passado, nós não conseguimos colocar a mão no arado e fazer um suco reto. Vai sempre ter um desvio, vai sempre ter vai sempre sair fora da direção. Então há uma necessidade muito grande da gente, há uma necessidade muito grande da gente estar olhando para o foco. É o foco. Nós não podemos perder o foco. Então o homem, às vezes a gente vê que pessoas elas saem do foco, pessoas elas se desviam do foco. Pessoas elas saem do foco. Então o arado ele precisava de quê? De firmeza. Para você conduzir um arado tem que ter firmeza. Se você não tiver firmeza, o que vai acontecer? Ele vai sair do lugar. Ele vai sair do lugar. Então eu falei desses quatro tipos, mas existem outros tipos de arado. O arado de disco, ele prepara o solo para utilizar, para estender, utilizando ele para corta. O arado de disco, ele tem um disco que ele vai cortando. Ele vai cortando. O arado de alventa, ele prepara o inicial do solo. O arado subsolador, ele rompe camadas que o arado de disco não vai. O escarificador, ele rompe camadas de 25 a 35 de solo que estão duros. Então a gente vê que Jesus, ele fala sobre isso. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aí ele fala no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 9, que um semeador saiu a semear. E quando esse semeador sai a semear, ele vai falar também dos 4 tipos de solo. E o semeador ele sai, e quando ele sai, o que acontece? A semente cai no solo. E quando a semente cai no solo, o que acontece? Vem as aves e comem aquela semente. Vem as aves, o solo não caiu superficial. A semente caiu no superficial. Então existem pessoas que elas estão no superficial. E estando no superficial, o que acontece? Ela não consegue frutificar. Ela não consegue avançar. Ela se distrai por qualquer coisa. Jesus ele continua falando que outra semente, uma parte da semente caiu em terra, em espinho, no meio de espinhos. Ele saiu a semear
que uma parte está no meio caminho, outra parte está em pedras. Pedras é um lugar difícil, um lugar que não foi escavado, um lugar que não se deixou ser ensinado, se torna um lugar difícil. E um lugar difícil não consegue frutificar e não consegue pegar no arado e olhar para frente. Está sempre saindo, está sempre se desviando, está sempre saindo fora. Outra semente, outra parte da semente caiu em espinhos. Os espinhos, o que ele faz? Ele sufoca. Os espinhos, a planta ela pode até crescer. A semente ela cai no meio dos espinhos. E o que acontece? Ela vai crescendo. Porque ele vai ter um momento que os espinhos vão sufocar ela. Ela não consegue avançar. Tipos de arado, tipo de solo. E tem um solo que é a terra boa, é aquele solo que cai numa terra orgânica, numa terra que ela está adubada, ela foi escavada, ela recebeu o ensinamento. Então nada tira ela do foco, nada tira ela do objetivo, nada tira ela daquele foco que ela tem, nada. E Jesus fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto ao reino dos céus. É por isso que há uma necessidade de arar. A terra, o solo tem que ser arado. O solo tem que ser arado. E essa aração é como se estivesse ensinando, é um ensinamento. É como quando fala que a escavação no meio do solo, preparando ela, é um ensinamento que a gente recebe. Só que às vezes a gente não quer ser escavado. Só que às vezes a gente não quer ser arado, a gente não quer ser arado, porque para arar ou para ser arado, vai mexer em alguma coisa. Quando você ara a terra, o que vai acontecer? Vai ter trabalho, vai ter sacrifício, vai ter dor, vai ter cansaço, porque o instrumento ele é pesado, o instrumento ele não é fácil de se manusear. Tem que ter firmeza, tem que ter direção, tem que ter foco, tem que ter disciplina. E aquele que está sendo arado, o solo que está sendo arado, muitas das vezes ele não quer ser escavado, ele não quer, porque ele não quer ser ensinado, ele não quer. E quando nós não queremos ser ensinados, nós não podemos dar fruto. O nosso fruto ele não permanece. O nosso fruto ele não tem como ele permanecer. Então o lavrador que olha para trás, ele faz o que não olha para trás. Quando ele vai lavrando a terra, não é aquele surto, aquela marca, aquela reta. Se ele olhar para trás, se ele sentir saudades do passado, ele vai querer voltar. Se ele sentir saudade do passado, a sujeira que foi lançada lá para trás, que está lá no fundo, vai voltar. É por isso que Jesus fala, aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Ele não pode olhar para trás. Ele tem que seguir sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente. Aquele que põe a mão no arado precisa ser firme em sua decisão. Qual é essa decisão? Decisão de seguir Jesus. A decisão de seguir Jesus. Quantas pessoas que elas abandonam, elas falam, como nós lemos no início, seguir-te-ei aonde o Senhor for. Não, onde o Senhor for eu estou contigo. Onde o Senhor for eu vou. Jesus fala bem assim, ó, já pode tem seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí Jesus fala, aí vem outro e fala assim, não, deixa primeiro eu enterrar o meu pai que morreu. Jesus fala assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E a outra Jesus fala bem assim, vem e me segue. Vem e me segue. Então aquele que põe a mão no arado, ele não está, e olha para trás, ele não está apto ao reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado, ele tem que ser decidido. Se ele tomou uma decisão, ele tem que focar o seu foco. As situações estão sempre querendo retornar. A sujeira, o passado está sempre querendo voltar. Mas você tem que ter foco. Você não pode sair do foco. Você não pode tirar os seus olhos do foco. E a gente vê que um homem que foi chamado, Jesus pediu para despedir primeiro da sua família, antes de segui-lo. Porque tinha urgência, era urgência. Urgência, o reino de Deus exige prontidão. O reino de Deus ele vai exigir de mim, ele vai exigir de você prontidão, irmão.
Nós temos que ter prontidão para seguir Jesus. Prontidão para seguir Jesus. A gente olha aqui. O reino de Deus precisa de perseverança. 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 Entrega contínua. Nós precisamos de ter uma entrega contínua todo dia. Não é um dia só. Não é um dia só. É todos os dias. Todos os dias nessa entrega. Todos os dias. Por quê? Porque o reino do céu, se eu olho para trás, eu vou me distrair. Você vai se distrair, nós iremos nos distrair. E quando Jesus ele fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, aquele que está sempre olhando para trás, existem pessoas que elas falam, eu vou te seguir, Jesus, aonde o Senhor for. Onde o Senhor for, eu vou te seguir. Aonde o Senhor for, eu quero estar com o Senhor. Aonde o Senhor for, eu estarei. Mas ele esquece que para seguir Jesus tem que ter renúncia. A prontidão de seguir Jesus tem que haver de nós uma renúncia. Não é somente aonde o Senhor vai eu vou. Não, tem que haver renúncia. Renúncia, querido. Renúncia. A perseverança, uma entrega contínua. As marcas do trabalhador do reino. Para que a atividade seja bem sucedida, o lavrador deve seguir uma linha reta. Uma linha reta sobre o solo. Uma linha reta. Uma coisa eu faço e é que ele esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em que Paulo falou isso. Quem decide seguir Jesus não deve se distrair com o passado. Quem decide seguir Jesus não deve ter dúvidas das coisas que Deus ele quer fazer ou que Ele vai fazer. A ação vai exigir uma perseverança. A ação vai exigir um foco total. A ação vai exigir, simboliza uma renúncia da nossa vida antiga, do homem antigo, do homem. Quando você recebe um chamado, quando você aceita o convite. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Não está apto para seguir Jesus. Porque é através dessa ação, de lançar a semente, que a gente que Deus vai movimentando a nossa vida. Deus vai movimentando a nossa vida. Se o trabalhador tirar os olhos do suco, ele vai desequilibrar, ele vai fazer um montão e vai estragar o solo. Se o trabalhador tirar os olhos daquela linha reta, se aquele que está arando, ele tirar os olhos, ele vai começar a fazer zigue-zague, porque o boi vai perder a direção. Ele vai errar o alvo, igual a dinâmica que nós fizemos lá na cela. Ele vai errar o alvo, irmão. Pode ter boas intenções, mas vai errar o alvo. Então, quando nós colocamos a mão no arado, eu não posso me apegar às situações do passado. Eu não posso me apegar às situações que vai me fazer retornar para o passado. Eu não posso me apegar a essas situações. E olhar para trás retira o foco. Quando nós olhamos para trás, sempre vai retirar o nosso foco. Nosso foco vai sempre sair. Você vai perder o equilíbrio, você vai perder a direção. A renúncia, nós vimos nessas passagens que a renúncia é deixar o passado e andar para frente, olhar para frente. Quando você renuncia, você esquece o passado e olha para frente. Tem pessoas que ela pega o passado e traz ele para o presente. E quando a gente traz o passado, pega o passado e coloca ele no presente, a gente nunca vai poder avançar. Então, uma movimentação errada, qualquer movimento errado pode te paralisar. Qualquer movimento errado. Eu fiz a vassoura. Se eu tirar os olhos disso aqui, vai dar errado. Se você tirar os olhos, ela ainda pode cair.
Então você tem que ter uma perseverança, vai exigir de nós perseverança, vai exigir de nós uma atitude de perseverança. Assim, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta. Então a renúncia não tem como andar para frente olhando para trás. E não tem como eu andar para frente olhando, poxa, mas era assim. Não, se eu estou olhando para frente, eu vou olhar para frente, eu não vou olhar para trás mais. Então existem pessoas que elas estão sempre olhando para trás. Sempre olhando para trás, sempre olhando para trás, sempre pegando o passado para o presente. E com uma movimentação errada, eu posso paralisar toda a minha vida, toda a minha vida. Se não estivermos dispostos a perder coisas, se não estivermos dispostos a perder coisas, você vai andar para frente olhando para trás. Porque para você seguir Jesus, você vai perder coisa, irmão. Vai perder, infelizmente ou felizmente. Vai perder. Quando nós seguimos Jesus, nós temos que negar a nossa vontade. Então, quando eu começo a negar a minha vontade, eu já estou perdendo coisas que me agradam. Eu estou perdendo coisas. Só que tem pessoas que elas falam assim: eu vou te seguir aonde quer que o Senhor estiver. Mas Jesus olha para ela e fala assim: de acordo com o seu mundo, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Porque para seguir Jesus, há uma necessidade de não olhar para trás. A mulher de Ló. Jesus falou para ela assim: ó, vá e não olhe para trás. Deu uma ordem. Sai daí de Sodoma e não olha para trás. Mas ela sentiu saudade do passado. E quando ela sentiu saudade do passado, ela olha para trás. Então o passado tem que deixar no passado. Nós não podemos trazer o passado para o presente. Aquilo que passou, Jesus, Deus, Ele já lançou no mar do esquecimento. Mas muitas vezes a gente quer trazer ele sempre para o presente. E com isso, a gente fica andando no presente e olhando para trás. Andando no presente e olhando para trás. E isso impede a gente de quê? De avançar. A gente fica sempre paralisado. A gente fica paralisado. Você anda para frente olhando para trás. E que aquele que anda olhando para trás, ele não consegue avançar. Por isso Jesus fala bem assim, ó, aquele que olha, que põe a mão no arado, aquele que eu fui escolhido, aquele que eu chamei, aquele que eu falei, me segue, e ele olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Não está apto. Ele não está apto. Ele não está apto. Você anda para frente, olhando para trás. Sabe o que é isso? Poder, quando você olha para frente, e você anda para frente olhando para trás, nós deixamos de desfrutar aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Nós deixamos de desfrutar aquilo que Jesus nos chamou para desfrutar, porque nós estamos sempre olhando para trás. Estamos sempre olhando para trás. Sempre olhando para trás. Toda escolha, ela vai exigir de nós uma renúncia. Toda escolha, ela vai exigir de nós uma renúncia. E essa renúncia é que vai fazer o quê? Nós nos movimentarmos. Ou eu me fico paralisada, ou eu me movimento. Ou eu vou me movimentar, ou eu vou paralisar. Porque vai depender da minha renúncia. Vai depender da minha renúncia. Então toda escolha é uma renúncia. E quem não renuncia é porque ainda não tem escolha, ainda não escolheu. Quem não consegue renunciar é porque ele ainda não escolheu o que ele quer, ele não decidiu ainda o que ele quer. Não existe escolhas sem renúncia. Sem renúncia não existe produtividade. Quando o trabalhador ele pega no arado, ele está preparando a terra para o plantio. E quando ele prepara a terra para o plantio, quando a semente cair ali, a semente vai produzir. Mas se não for preparada para o plantio, quando a semente cair, vai vir o quê? As aves do céu vai comer. O espinho vai crescer, os espinhos se não crescer, vai acontecer o quê? Vai se focar. Não quero mais, estou desistindo, não vou mais. Quando cair, se a terra não for preparada, ela vai cair no meio de pedra, um coração duro, um coração endurecido que não quer ser
não quer deixar passar o arado para poder mexer na terra, trabalhar a terra e fazer com que a terra produza. As pedras não ia deixar. As pedras, quando tem muita pedra, quando o solo é muito de pedra, a água ela não consegue penetrar direito. A água fica ensopado, fica encharcado. E a água ela tem que molhar todo o solo, irrigar todo o solo. Então não existe. Você, nós, aquele que foi chamado, porque a Bíblia fala que não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. E ele nos escolheu com um propósito, ele escolheu a nossa família, a sua família com um propósito. O propósito é o quê? É frutificar, é produzir. Esse é o propósito, é produzir. Mas se o solo, que é o nosso coração, que é a nossa vida, que é a nossa casa, não for arado, vai cair, as sementes que vão ser lançadas, vai cair em terra dura, em terra que é cheia de pedra, que é com espinho, vai ficar superficialmente. Então, para si, daquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ele não está apto para o reino de Deus. E se ele olha para trás, isso significa que tem que ter firmeza, tem que ter posicionamento, os pés têm que estar firmes, para você guiar, para você conduzir, para você fazer uma linha reta em direção ao solo, para que os bois não saiam do caminho, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Mas se não houver essa firmeza, você vai fazer zigue-zague no solo. E quando você faz zigue-zague no solo, dá tudo errado. Dá tudo errado. Então Jesus ele fala, aquele que põe a mão, ninguém que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, é por isso que às vezes muitas pessoas desistem, é por isso que muitas famílias abandonam. Por quê? Porque tem hora que ela olha para o passado. Ela olha para o passado, aquilo que já está lá no fundo. Ela olha para o passado, ela traz o passado para o presente. E quando ela traz o passado para o presente, ela não consegue ter firmeza quando está produzindo o arado. Ela não tem firmeza, porque precisa de firmeza. E essa firmeza é postura, essa firmeza é posicionamento, essa firmeza é convicção, essa firmeza é perseverança. Aí abandona, aí deixa, porque não está apto para o reino de Deus. Então toda escolha não vai exigir de nós uma renúncia. Aqueles homens que pediam, eu quero, não, eu vou para o Senhor, para onde o Senhor for. Para onde o Senhor for, eu vou. E exigia dele uma renúncia. Mas ele não conseguiu renunciar. Não conseguiu renunciar. Então toda escolha vai exigir de nós uma renúncia. Toda escolha vai exigir de nós uma renúncia. Toda renúncia vai nos fazer movimentar em direção ao alvo. Toda renúncia vai te movimentar em direção ao alvo, em direção ao foco. Porque a renúncia vai fazer com que você não se desvie o seu olhar. A renúncia vai fazer você focar naquilo que Deus determinou para você. Então, nessa noite, você que foi chamado por Deus, você que foi escolhido por Deus, não olha para trás. Não olha para trás. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Eu posso fazer tudo, irmãos. Eu posso fazer tudo. Eu posso realizar grandes coisas. Mas se um momento eu olhar para trás, eu decidi olhar para trás, ou seja, eu querer voltar atrás, eu senti saudade, Deus falou, segue, não olha para trás. Segue em frente, não olha para trás. E eu olhar para trás, eu vou desperdiçar, eu vou paralisar toda a minha vida. Eu vou paralisar toda a minha história. Então deixa o passado no passado. O passado você vai lembrar do passado, mas não traz ele para o seu presente. O passado você vai lembrar das coisas que aconteceram, mas você não vai trazer ele para o seu presente. Tem pessoas que quando elas trazem, ela fala assim, puxa vida, eu quero fazer aquilo assim, eu vou estar assim. Ela traz de volta. Ah, eu não vou mais por causa disso, por causa daquilo. Ela está trazendo de volta. Então que nesta noite, você
foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, tem um chamado de Deus, põe a mão no arado, mas não olha para trás, não. Porque se a gente olhar para trás, nós não seremos aptos para o reino de Deus. Não tem condições da gente entrar no reino de Deus. Porque para olhar, para entrar, para cumprir o chamado, para cumprir o propósito, tem que ter firmeza, tem que ter convicção, tem que ter fé. Tem que pegar, tem que. Firmeza em Deus. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé.